Primeiro, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Eu terminei meio errado, mas é mais ou menos isso. Eu não sei se é certo eu colocar também a Lei Zero, que eu estava vendo na internet, e eu achei que poderia ter mais alguma coisa, e ao que parece, Asimov também escreveu sobre uma Lei Zero relativa à proteção de toda a humanidade. Tipo, os robôs devem devem proteger a humanidade acima de tudo. E elas não são basicamente leis, são chamadas leis da robótica e tudo mais. Você vê em vários filmes esse tipo de conduta robô mais ou menos, em quase todos os filmes que você vai ver, tipo Star Wars, qual é o nome do outro? O Homem Bicentenário, que pega muito isso, mas na verdade elas não são bem leis, são mais, apesar de serem chamadas as 3 leis da robótica, criadas por Isaac Asimov, escritor de A Fundação, Eu, Robô, não um filme com Will Smith, porque aquilo não tem muito a ver com o verdadeiro livro de Asimov. Qualquer leitor assíduo de ficção científica sabe mais ou menos disso. Existe muito mais uma questão, como que eu posso dizer em Eu, Robô? Existe uma questão muito mais filosófica e muito mais bem tratada relativa a essa questão do robô e da sua serviência e aquilo que ele pode ou não fazer. Então essas são as 3 leis da robótica segundo Isaac Asimov. Mas elas não são consideradas em leis, são mais diretivas, coisas que todo o criador de robôs ou cibernéticos gostaria que suas criações tivessem na cabeça, para que não fosse um verdadeiro monstro de Frankenstein, se é que vocês me entendem. Tipo, aquela criatura que daí a Keiko está se coçando. Bom, que ele não enlouquecesse e matasse o próprio mestre. Então, voltando. Primeira lei. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Não é uma coisa que você vai dizer, oh meu Deus, que discurso nerd, mas ela é extremamente necessária para os fãs de ficção científica em geral, por conta de, por exemplo, fatos que quebram esses paradigmas em muitos filmes ou histórias. Você pode ver, por exemplo, Blade Runner ou até mesmo Dr. Who com Cyberman. Bem, aí você vai de cada um assistir e entender como essas leis realmente seriam necessárias nesses cenários ou como elas realmente funcionam em outros cenários. Beleza? Até mais e falou!